Olá, queridos. Olá, queridos, a paz do Senhor. Aleluia. E Auxa. Que Glória Deus a Deus. abençoe vocês. Todos sejam bem-vindos nessa live. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz, ela habite, ela reine em cada coração. Mais uma vez nós estamos em praça pública a pregoar a palavra do Senhor. Aqui nós não pregamos igreja, placa de igreja. Nós não pregamos religião. Nós pregamos a Cristo e este ressuscitado à destra do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus, Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele é santo, é eterno. Ele é maravilhoso. E nós, como servos de Deus, precisamos a cada dia cultivar uma experiência com Ele, ter uma intimidade e viver para Ele. Você, meu amigo ouvinte que está aí, ao som desta voz, você que está aí na internet, nesta live, seja bem-vindo, que Deus em Cristo te abençoe. Pois neste dia, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus irá falar contigo de maneira tremenda. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor me deu esta mensagem. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versos 1 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando tu terás de Saul pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, porque, aleluia, para que não reine mais sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei, pois, ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: Aleluia, é de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz, em sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo. Aleluia. E ao sacrifício, e santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles entrando, viu Eliabe, e disse Samuel: Certamente eu estou diante do escolhido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho eu rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. Então chamou, aleluia, Jessé a Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então fez passar a Samar, porém o Senhor disse: Tampouco este eu não tenho escolhido. Aleluia. Assim fez
fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse ao Senhor, aleluia, não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram os teus jovens? E disse ele ainda, falta-me, aleluia, o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé, envia e manda chamar, não nos assentaremos à roda da mesa, até que ele chegue. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos amigos e ouvintes da palavra de Deus, todos nós nesta vida temos uma vocação. Algumas pessoas, elas dizem, eu nasci para ser um mecânico. Outros dizem, eu nasci para ser médico. Outros dizem, eu quero ser um engenheiro. As pessoas nascem com uma vocação. Porém, acima das nossas vocações, acima daquilo que a gente deseja, existe um ser supremo, a qual rege esta terra, que a escolha dele é perfeita, é agradável, é maravilhosa. A Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a Saul por causa das atitudes de Saul diante do Senhor. E ele diz, enche o teu vaso de azeite, porque eu vou me prover de um jovem, a qual eu ungirei rei sobre Israel. A Bíblia diz que Deus procurou e encontrou a Davi, homem segundo o seu coração. E nós conhecemos a história de Davi. A história de Davi, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele pecou. A Bíblia diz que Davi, eu não posso falar certas palavras porque senão cai a live, mas Davi ceifou a vida de alguém. Davi ocultou, Davi se prostituiu. Mas não era a escolha de Deus, irmão, era a escolha do Senhor. Porém, aleluia, Deus não sabia destas coisas, sabia pela sua onisciência, onipresença, onipotência. Ele sabia o que Davi iria cometer. Ele conhecia já a história de Davi, antes de Davi até mesmo cometer. Porque o chamado de Deus, é Deus quem garante. Quando Deus nos chama, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe aonde dói, Ele sabe naquilo que nós somos mais vulneráveis, Ele sabe aquilo que mais nos alegra e o que mais nos entristece. Ele conhece, por menor que sejam os teus pensamentos, Ele sabe. Porém, a Bíblia diz, aleluia, que quando Jessé pôs seus filhos para passar diante do profeta, o Senhor vai dizendo, tampouco eu escolhi este também não. A Bíblia diz que Deus ali fala o seguinte: quando Samuel olhou a estatura daqueles homens grandes, de boa aparência, bem vestidos, e ele diz, certamente eu estou diante do escolhido do Senhor. E o Senhor diz a ele, Samuel, não atentes para a aparência do homem, não olhe para a sua estatura, não olhe pela maneira dele ser, dele se comportar, porque Deus não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Ei, quando Deus te chamou para a obra, quando Deus te chamou, fez o chamado na tua vida, Ele já tinha sondado o teu coração,
Ele conhece, aleluia, a tua vida, assim como ele conhecia a Davi. E a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que Deus, ele diz, glória ao Senhor, tão pouco este eu escolhi. Porém, quando Samuel pergunta, acabaram os teus jovens, ele diz, tem Davi. O mais novo está no campo apacentando as ovelhas. Agora, por que os mais velhos estavam em casa e o mais novo estava no campo a trabalhar? Por que eles iriam sacrificar, já que era para toda a família, e Davi não iria participar do sacrifício? É simples entender. Davi era um homem rejeitado pela sua família, não pelo seu pai, porque Davi era fruto de algo que Jessé fez que não agradou a Deus e não agradava a nação de Israel naquela época. Era fruto de um adultério, por isso ele era rejeitado. Aleluia. Mas Deus, ele é especialista em resgatar os rejeitados. A Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. A Bíblia diz que Deus, ele é pai daqueles que não são compreendidos. A Bíblia vai dizer que o Senhor escolhe as coisas loucas, abomináveis, aquelas que são, aleluia, menos sábias, fracas, para confundir o forte e os sábios. A escolha de Deus, ela é perfeita em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Jessé lhe diz, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E sentar à mesa significa algo, querido, você que está aí do outro lado dessa tela. Comunhão significa família, significa, aleluia, glória a Deus, união. E a Bíblia diz que quando Davi aparece, Deus fala a Samuel e diz, unge este, porque eu tenho escolhido. E quantos homens, quantas pessoas, quantas mulheres, homens que propagaram o Evangelho, homens que viveram para Deus, homens que já fizeram maravilhas na presença do Senhor e se afastaram, largaram a mão do Senhor. Porém, eu quero te dizer que antes que tu abrisse a tua boca, Deus já tinha te escolhido, porque o Espírito Santo é que fala ao coração do homem, assim como ele está falando nesta tarde ao teu coração. A escolha de Deus, ela é perfeita e agradável. Unge este aqui, porque eu tenho escolhido. A Bíblia vai dizer que quando Deus escolhe a Davi, o Espírito Santo de Deus se apossa de Davi. E quantas tribulação Davi não passou. Eu costumo dizer, servir a Deus não é fácil, mas é gostoso, porque é o Senhor que peleja por nós, é Deus que nos dá a vitória. Onde muitos que tiveram este chamado abandonaram ao Senhor, porém Deus te diz nessa tarde, aleluia, Ele não errou o endereço da tua casa, Ele não errou o ventre da tua mãe quando Ele te chamou e te escolheu. O Senhor me faz me lembrar que muitos escolhidos dele se afastaram por fazer aliança que Deus não aprovou. Quem sabe o
teu ministério. Quem sabe você que é um microempresário ou empresário, fez uma aliança com alguém, até deu certo, mas você quer viver a sua vida, você sente. Isto é o chamado de Deus. Deus chamou homens nesta terra para gerir, para comandar, para falar. Aleluia. Assim como ele escolheu Davi. Eu não sei da tua vida, eu não sei as tuas escolhas, eu não sei com quem tu tem falado, mas o Espírito Santo do Senhor, ele manda te dizer: consulte a Deus e Deus vai te esclarecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus não errou o endereço. O profeta foi certinho na casa de Jessé. E Deus já entrou com providência, porque tinha sacrifício, tinha o óleo e tinha o sacerdote. Você tem o óleo, está à tua disposição. O sacerdote é Cristo. Aleluia. E o profeta é a igreja pregando para ti nesta tarde, a te alertar que Deus não errou o endereço, que Ele conta contigo, Ele espera pela tua palavra, a tua decisão em tua vida, e você voltar e renovar a tua aliança e viver para Ele, e deixa que o resto Ele vai gerir na tua vida, porque Ele não te quer como cauda, Ele te quer como cabeça. Aleluia. Fizeste uma aliança com homens que não era para fazer, mas tu fez, e Deus não se agradou, apesar de ter dado certo, assim diz o Senhor. Prosperou, ganhou dinheiro, mas Deus quer que tu te aparte e que tu vivas para Ele, coloque para ti, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, porque quem chama é Deus, quem exalta é Deus, quem faz maravilhas na vida do homem é Deus. Aleluia. Nós somos apenas o canal, somos pó e cinza. O Senhor é tudo em nossas vidas. Aleluia. Deus sabia que Davi iria pecar. Deus sabia que Davi ele iria matar e ocultar. Deus sabia, mas é a escolha dele. A Bíblia diz o quê? A bênção era de Esaú, porém a Bíblia diz: amei a Jacó. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Romanos a injustiça da parte de Deus em suas escolhas. Aí Deus responde ao apóstolo, diz: de maneira nenhuma eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aleluia. Ei, se a bênção do Senhor Ele quer para repousar sobre a tua vida, não perca tempo, não te atrase, porque o relógio de Deus na tua vida está contando os minutos e os segundos. Não corra, faça o que Deus te pede. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pois o chamado, amém, Antônio, não é para todos. Tinha muitos homens em Israel, homens adestrados para a guerra, homens cultos, homens que podiam fazer maravilhas. Porém Deus, Ele não procura os capacitados,
procura aqueles que dizem: eu não posso. Aí ele diz: tu pode, porque eu que vou te capacitar. A Bíblia diz: após a morte de Cristo e a ressurreição, ficaram os apóstolos. Porém a Bíblia vai dizer, quando Deus chama a Paulo, Ananias diz: Senhor, eu tenho visto, está lá no capítulo 9 de Atos, o que este homem tem feito ao teu povo, à tua igreja, aos teus santos. E o que Deus diz a ele: Ananias, vá, porque este é um vaso escolhido para mim, e ele saberá o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome, porque eu chamei para pregar para os gentios, para os reis, para a casa de Israel. Ora, quem era Paulo? Um homem rico, um homem fino, um homem que era poliglota, um homem que tinha capacidade de falar com qualquer pessoa na época. Deus o escolheu. Mas, irmão, quem sou eu? Você é um vaso do Senhor, que Deus chamou nessa terra para você fazer a diferença. Você é escolhido para Ele. Não importa o que o homem fala ou deixa de fazer, o homem é perecível. O homem não conhece o coração e a capacidade que tem dentro de ti, que Deus te deu. Isso não vem do homem, é dom de Deus. Pai, no me que me assou, Eremianaia, Surianda. Glória a Deus. E quantos tem largado o arado e olhado para trás, porque diz: não consigo, não sou capaz, não posso. Você pode, porque o Espírito de Deus, ele não erra de endereço, ele não erra a casa, ele conhece o coração, aquele que sonda corpo, alma, espírito, juntas e medula, e é apto a discernir pensamentos. Agora depende das tuas atitudes. Volto a te dizer: fizeste aliança com quem não era para te fazer. Te digo isto pela última vez. Porém eu te chamei como cabeça, não como cauda. Eu te chamei, aleluia, para te estar junto com aquela que eu te entreguei. É tu e ela. Glória a Deus. Eu não vim aqui pregar para ti abobrinha, não. Eu vim te dizer que existe um Senhor que perdoa pecado, que leva para o céu. Eu vim te dizer que existe um Senhor, e o nome dele no hebraico é Yod-He, Vav-He, a qual nós conhecemos como Yahweh dos Exércitos. E o seu filho, aleluia, é Yahusha, o filho do Deus vivo, o filho do Deus vivo. Eu vim te falar dele. Aleluia, Senhor. Eu vim te dizer: sim, a escolha não é sua, verdade, Senhor. é de Deus. É de Deus. O pastor, a rejeição dos homens não anula o chamado de Deus na tua vida. A rejeição da tua esposa ou de quem quer que seja não anula o chamado de Deus. E Deus tem pressa na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e enche o teu vaso de azeite, porque eu já me provi de um homem
para reger o meu povo. Eita, Deus lindo e maravilhoso. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E o salmista no 119 diz: escute isto, Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se desço às profundezas, tu também está lá. Se procuro me ocultar nas trevas, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Quão maravilhoso é para mim, quão assombroso é para mim o teu conhecimento, ó Deus. Aí o Senhor diz: todos os teus dias eu tenho escrito em meu livro. E quando tu ainda era em substância no ventre, e os teus ossos eram formados, eu te conheci e te designei. Me comenevais suria séria. Para que tu dê frutos, e tu tem te escondido. Mas hoje eu vim te dar este último alerta. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Escute isto. Passei muitos anos da minha vida me escondendo para não pregar a palavra. Eu via hinos, eu gostava de hinos, mas da palavra não. Até no dia que Ele me chamou e falou sério comigo. E hoje eu estou aqui para te dar este recado. O Senhor te chamou como cabeça, não como cauda. Te chamou para te governar, para te mandar, não para ser mandado. Te chamou para te gerir vidas, não para destruir. Te chamou para aconselhar e apacentar. Pensa que eu também não fui rejeitado. Há mais de 5 anos dentro do templo, e fui orar a Deus, e Deus disse: vai à rua e pregue a minha palavra, porque o teu púlpito é os corações que estão precisando ouvir aquilo que eu quero falar com os meus que estão afastados. E hoje eu estou aqui para te dizer, mais uma vez, a rejeição do homem não anula o chamado de Deus. Cargo quem dá é pastor, porém ministério é Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E você sabe, nós sabemos, irmão, que quando Deus tem um chamado em nossas vidas, que ouvimos a palavra, os nossos corações ardem, a nossa alma se comove dentro de nós, e muitas das vezes nós dizemos: não é comigo, não é para mim, mas é para ti mesmo. E se você está afastado, volte, enquanto é tempo. Se você quer falar comigo pessoalmente, vai lá na minha bio, neste canal.
Lá está o meu número. Fale comigo. Aleluia. Hoje quem está fazendo a live é meu filho. Eu creio que no próximo sábado é minha esposa, para ela interagir com as pessoas. Mas Deus é bom. E eu sei que tu viu nesta tarde algo que tu nunca imaginou que tu iria ouvir. Quem sabe tu saiu de casa, quem sabe tu está andando em um carro em uma certa cidade, quem sabe tu abriu este celular e abriu nesta live. Foi para ti. Acorda enquanto é tempo, porque a noite vem quando não podemos trabalhar. Tu sabe o que é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem pressa em vossas vidas. Deus tem pressa em fazer aquilo que Ele te designou nesta vida. Glória a Deus. E você que está afastado, que queira se reconciliar com o Pai, Deus chamou Davi. E quantos Davis não tem afastado hoje em dia? Quantos não abandonaram o arado e olharam para trás? Eu posso detalhar. Quantos largaram por causa de um copo de bebida? Quantos olharam para trás por causa de um palmo de uma saia rachada? Quantos, Senhor, depois, porque isto não é para mim, eu estou jovem. Não te esqueça da lei da gravidade. Tudo cai, tudo desce. Desta vida, você pode ter montanhas de ouro, pode ser o homem mais rico desta terra, você não vai levar nada. Mas hoje, aqui nesse lugar, tem algo que você pode cultivar para a sua vida. Se entregar a Cristo e deixar Ele realizar a obra que Ele tem na tua vida. E na eternidade, a vida eterna do lado dele. Glória a Deus. Eu quero orar. Vamos orar por aquelas pessoas que estão aí do outro lado da tela, que querem se entregar a Cristo. Aleluia. Pai amado e santo, Tu vive e reina para sempre. Os Teus olhos são como chamas de fogo, Pai. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, Senhor. Tu sabes quando deito e quando me assento. E se esta vida é preciosa aos Teus olhos, eu te peço, perdoa. Aviva o nome dele, o nome dela no livro da vida. Lance no mar do esquecimento seus pecados, seus erros. Ajuda, dê força, se revela, fala com ele mais e mais. Dê esclarecimento e entendimento a esta vida. Senhor, esteja conosco, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Ó Ial dos exércitos, e o de rei vai vir, em nome do Teu filho Yalcha. Sim, meu Pai. Abençoa, Sim, Senhor. Aleluia. Abençoa. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa esta vida. Abençoa, Pai. E dê da Tua graça. Sim. Em nome do Senhor eu te peço. Sim. E por fé eu te agradeço. Glória a Deus. Não desliga ainda não.
Pessoal aí de São Luís, minha terra natal. Pessoal de Mato Grosso, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ipixuna do Pará, Redenção, Belém, Alagoas, Minas, aleluia. Pessoal da Paraíba, Recife, Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus dê vida. Que Deus possa fazer resplandecer o rosto de Deus. Ipixuna do Pará. Ipixuna do Pará, já falei. Glória a Deus. São Paulo, Bahia. Glorificado é o nome do Senhor. Porecata. Peraí. Porecatu, Paraná. Porecatu, Paraná. Glória a Deus. Meus amados irmãos ouvintes, você que está do outro lado da telinha, sábado nós estaremos aqui, traremos uma palavra maravilhosa. Não é melhor do que esta, mas é boa. São Paulo. São Paulo, pessoal aí de Portugal, pessoal nos Estados Unidos, Nova Jersey, Deus abençoe. Pessoal aí na França, tem pessoas na França assistindo, eu sei. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus dê graça, que Deus dê vida. Saiba, amigo, o Senhor está às portas e Ele vai tirar a sua igreja da terra. Os acontecimentos no mundo não é à toa. Toda esta bagunça que está nesse planeta não é à toa. Todos os sinais que estão acontecendo não é à toa. Ele está às portas para tirar a igreja da terra. Todo mundo tem um dono, a igreja tem um dono. E o dono da igreja, Amazonas. aleluia, pessoal de Amazonas, um abraço, Deus abençoe. O dono da igreja é o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Ele vem buscar o que ele comprou com o sangue dele aqui na terra. Te prepara para te encontrar com o teu Salvador. Para tudo nesta vida há um preparo. Para você vir para esta praça hoje aqui teve um preparo. Para você estar com esse celular na mão teve um preparo. Te prepara, porque Ele vem. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos para sempre. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês. E amém. Graças a Deus. Aleluia, tá bom.